uma palavra abençoada, porque nós vamos aprender um pouquinho sobre as coisas que estão ocultas, que hão de ser reveladas, né, pastor? Com certeza. Meus amados, olha só, tem um versículo na Bíblia, um versículo muito importante, muito falado no meio religioso, no meio cristão e no nosso meio. É muito falado também no meio secular esse versículo. Ele se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 17, que diz o seguinte... Não, pastor, dá um tempinho pro pessoal procurar. Deve ter alguém com uma Bíblia ali, querendo ler junto com você. Amém. Não tem alguém aí com uma Bíblia aí, do outro lado aí? Vai lá, procura aí. Pega uma Bíblia Procura aí. aí. Porque, ó, você lembra aquela moça que teve no culto? O que ela disse? O que ela disse, produção? Ela foi lá só para contar o testemunho. A mãe do Kelvin, o que ela falou? Ela falou, cheguei do serviço, pus minha bolsa no sofá, vi que a live já tinha começado. Não fiz comida, não fiz nada. Peguei minha Bíblia e fui para lá e peguei um pedaço de pão. Eu sei que eu fui inundada pelo Senhor. E aí eu só vi o povo chegando nas panelas, panela vazia, queria comida. Eu busquei o Senhor, recebi minha vitória, recebi minha cura. Depois eu cuidei de tudo. Isso é um culto, querido. Isso é a presença de Deus na tua casa. Como que a gente não recebe a presença de Deus com toda a seriedade? Eu tenho certeza que cada um que está aí está com muita seriedade. E muitos gostam de pegar a Bíblia e acompanhar. Se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar aí, é Lucas 8. Lucas capítulo 8, eu vou ler o versículo 17, mas depois eu vou ler o 16 e o 18 também. Amém, pastor. Ok? Versículo 17 diz assim, o versículo que muitos conhecem. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, não há nada oculto que não seja revelado. Tá, muitas pessoas compreendem esse versículo e usam esse versículo fazendo analogia. Sim. O que é uma analogia? Você pega esse versículo e encaixa ele numa outra situação parecida aonde ele se encaixa. Por exemplo, olha, você que está no pecado, você que está no erro, não há nada em oculto que não seja revelado. Sim, o versículo pode se aplicar a isso por conta de que a Bíblia também em outros textos diz que o pecado de todos serão contados. Então, a pessoa não erra em usar esse versículo. Porém, o ensinamento, o contexto em volta deste versículo não é bem isso. Vamos hoje analisar o contexto, o que Deus quer nos ensinar. Esta mensagem, esta palavra, esse recado de Deus para a sua vida, ele é muito mais para aqueles que já estão em Cristo Jesus do que aqueles que não estão. Serve também, mas muito mais para os que estão em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós analisemos e refletimos se a nossa conduta está de acordo ou não com a palavra do Senhor. Primeiro ponto. Esse versículo, Jesus diz ele, no contexto onde ele estava falando sobre a palavra. No capítulo 8, Jesus, no versículo 4, ele começa a contar a parábola da semeadura, que um homem saiu a semear algumas sementes, uma caiu ao pé do caminho, outra caiu em pedregais, outra caiu entre os espinhos, numa terra que tinha muitos espinhos, e outra caiu numa boa terra. As três primeiras, alguma germinou, mas o sol matou a semente. Outra germinou, mas não teve raiz profunda, porque o sol matou. Outra germinou e os espinhos sufocaram. A outra que caiu no pé do caminho, as aves do céu veio e roubou a ave do céu. E a que caiu em boa terra, essa nasceu e deu muitos frutos. Glória a Deus. Essa parábola é a parábola da palavra. Jesus dizendo, olha, o que eu vos prego é a semente. O evangelho é a semente que eu vos prego. A Deus. A terra é o coração de vocês. Há corações que estão endurecidos. Então, não tem raiz profunda. Quando vem a primeira tribulação, o evangelho morre dentro da pessoa. Tem pessoas que até entregam a vida para Cristo, até começam a andar com Cristo, mas logo na primeira tribulação que a vida traz, ou que Satanás traz sobre a vida da pessoa,
logo ela desiste do caminho porque não tem raiz profunda. Há aquelas pessoas que até ouvem o evangelho, seja pelo YouTube, seja dentro da igreja, seja na casa de uma pessoa que você esteja visitando, porém, os corações dele é como aquele que a semente caiu ao pé do caminho, logo vem a ave do céu e come. Ou seja, Satanás, Jesus explica, Satanás é representado por esta ave que rouba a semente do coração das pessoas e a semente não chega nem a germinar. Há aquelas outras pessoas que o coração delas é como a terra que está com muitos espinhos. A semente cai, germina, nasce, mas quando tenta crescer, os espinhos sufocam. Verdade. E ali Jesus explica Glória que os a Deus. espinhos são os cuidados do mundo, as Glória. riquezas do mundo. É. Ou seja, tem muitas pessoas que querem Deus, mas também não querem deixar de servir a Mamon, não querem deixar de servir o dinheiro. Elas querem Deus, mas elas estão entre o amor de Deus e o amor do dinheiro. E há a terra boa, que são os 4 tipos de terra, certo? Que representam os corações. A terra boa, que é aquela que onde cai a semente, ela germina, dá muitos frutos. Só que olha só, quando Jesus ele explica isso, ele continua falando da palavra de Deus. E lá no versículo 16, Lucas 8:16, ele vai continuar no mesmo contexto, ele não muda de assunto. O contexto é o mesmo, sobre a palavra. E no versículo 16 ele fala o seguinte: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Glória a Deus. Ou seja, olha só, qual é a pessoa que vai acender uma lamparina para cobri-la com um vaso? Pensa você pega uma lanterna, você acende uma vela, na sua casa acabou a luz da sua casa. Aí você acende uma vela e depois dessa vela você cobre com o seu balde de lavar roupa, por exemplo. Então, para que você acendeu a vela? Ninguém vai fazer isso. É antagônico acender uma vela e cobrir com o balde. Também é antagônico acender uma vela e colocar debaixo da cama. Glória a Ou seja, Deus. você acende a vela e coloca ela em posição de destaque para ela iluminar, para ela trazer luz. Naquela época, usando lamparina, Jesus diz: ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Glória Presta a Deus. atenção nisso. A Glória a fim Deus. de que os que entram vejam a luz. Glória a Deus. Presta atenção nisso. Porque essa figura da casa e da lamparina também é falando sobre a palavra. Sim. O assunto é o mesmo, só que a situação é É diferente. verdade. Na parábola do semeador, Jesus ensina o quê? O efeito de quem recebe a palavra. E aqui ele já vai ensinar outra coisa no mesmo assunto, outra situação com o mesmo tema. Glória a Deus. E aí ele diz o seguinte, o versículo 17: não há nada oculto que não venha a ser manifesto. O que precisa ser manifesto? Ele usou a parábola do semeador, explicando da semente que é a palavra de Deus que é plantada nos corações. Ele fala da lamparina, que representa o evangelho também, a palavra de Deus, que Glória tem que a ser Deus. colocada em destaque, para iluminar, Glória ou seja, a Deus. iluminar o local, iluminar o caminho, Aleluia. para que todos possam seguir. Glória Aí a ele Deus. diz: não há nada em oculto, ou seja, que não haja de ser revelado. E ele diz o seguinte: nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, nenhuma palavra, nenhum mistério do evangelho, nenhum mistério do Espírito Santo, Glória a Deus. nenhuma graça salvífica, Glória a Deus. libertadora, regeneradora, transformadora do céu ficará em oculto Glória a com Deus. você. Aleluia. Não pode ficar em oculto com você. E olha o perigo. Ele diz o seguinte: olha o perigo de quem não anuncia a palavra. Mas anuncia de que maneira? De quem não anuncia da maneira que a Bíblia ensina. Olha aqui o seguinte: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, não há nada escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aí o versículo 18:
Portanto, presta atenção, Glória a portanto, Deus. vejam como vocês ouvem. Olha, ele voltou lá no ponto da parábola do semeador. Glória a Deus. Porque a qualidade do meu coração, da minha terra, lembra das terras? Sim, O sim. pé do caminho, pedregais, entre espinhos e terra boa. Sim. É a maneira que as pessoas ouvem. Glória a Deus, é verdade. Como você ouve a palavra, tem pessoas que se achegam dentro da igreja, tem pessoas que abrem o YouTube, tem pessoas que possam estar nos ouvindo aqui cheias de preconceitos. Tem pessoas que na hora da live, na hora da palavra, o que ela faz na hora da live, na hora da palavra? Ela simplesmente dá uma saidinha, porque é a palavra. Então eu vou ali no banheiro, vou fazer alguma coisa, eu tô vindo de cá. Essa aí é a que cai no pé do caminho, que não cai nem na terra, não chega nem no coração, Satanás já rouba com alguma outra atividade. Ou seja, aí ele está dizendo, portanto, vejam como vocês a ouvem. Olha só, Glória a o Deus. 18. Portanto, vejam como vocês ouvem. Ouvem o quê? A palavra. A palavra. Porque ao que tiver o quê? A palavra. Sim. Aquele que tem a palavra no seu coração, mais será dado. Mais será dado o quê? Revelação dos mistérios da palavra. Glória a Deus. E ao que não tiver, ou seja, aquele que não recebe a palavra, que não ouve a palavra, até aquilo que julga ter, até aquilo que a pessoa pensa que Sem tem. ter. Não, pastora. Que tem. Até aquilo que a pessoa pensa que tem, pensa que conhece da Bíblia, pensa que conhece da palavra, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Ou seja, quem não ouve a palavra de bom grado, até a pouca informação que tem será sem revelação. Mas quem ouve a mensagem do evangelho de bom grado, de boa vontade, com amor, pesquisa. Por exemplo, eu tô aqui falando para você, ó, Lucas 8, aí você termina a live, depois você vai ler Lucas 8, capítulo inteiro, para certificar se o que eu falei tá direitinho, tá bonitinho, depois você ora, ou seja, essa pessoa, quanto mais lhe é dado, mais ela o quê? Quanto mais ela tem, mais ela Verdade. terá, mais lhe será dado. Por que Jesus fala isso? Porque todos nós cristãos precisamos entender que por mais que estamos dentro da igreja, precisamos ouvir com bom coração. O pior orgulho não é aquele cometido fora da presença de Deus. Grave isso. O pior orgulho é aquele que é cometido na presença de Deus. Eu quero lembrar você, meu querido ouvinte, que Lúcifer, antes de ser um espírito das trevas, ele era um espírito de luz, o anjo mais excelente. Abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era Lúcifer. Era Lúcifer. E ele estava na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus cobriu ele com todos os tipos de pedras preciosas. Havia glória nele, mas houve o que nele? O que a Bíblia diz? Se achou nele orgulho. Orgulho. O pior pecado não é o que é cometido fora da presença de Deus. Glória O pior pecado é o orgulho que é cometido na presença de Deus, o orgulho religioso. Tome cuidado para que você não esteja na presença de Deus e rejeitando a mensagem que o teu pastor prega, que o que você assiste, como hoje aqui você está ouvindo, de repente você pode falar, poxa, eu não concordo com isso. É o seu direito, não concordar. Você pode não concordar comigo, mas você tem que testificar. Então você vai ler a Bíblia, vai examinar. E aí você tem que escolher concordar com a voz do Espírito Santo. Glória Comigo você a pode Deus. até não concordar, mas com a voz do Espírito Santo você deve concordar. Por quê? Porque se você não abrir o seu coração, então você é as 3 tipos de terra. E aqueles 3 tipos de terra perderam a palavra de alguma maneira, ou foi roubado pela árvore, ou foi secado pelo sol, ou foi sufocado pelos espinhos. E esses 3 corações são esses que Jesus está dizendo. Mas ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Tem pessoas que já foram pessoas, tem pessoas que já foram cristãos,
que receberam a palavra de bom coração. Porém, hoje, permitiram que o orgulho entrasse dentro de si e não recebe-a Meu mais Deus, de bom é grado. verdade. Não recebe a palavra de bom grado. Até aquilo que tinha de espiritualidade, de unção, de conhecimento, de revelação, lhe será tirado. A Bíblia não diz vai Glória a perder. Deus. Ele Porque será tirado. perder, eu perco por uma negligência minha. A Bíblia diz, não vai ser roubado. Não, porque Deus não rouba. Quem rouba é Satanás. Satanás. Ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Sim. A Bíblia não diz que Satanás vai roubar e nem que você vai perder. A Bíblia diz, lhe será tirado. Quem pode tirar? Quem tem legalidade para tirar? O próprio Deus. Se o Espírito Santo não revelar mais no seu coração, se o Espírito Santo não iluminar. É interessante, pastora, porque logo os eventos aqui, logo após essa parábola, Glória a Deus. Jesus estava numa casa. Aleluia. Quando você entra no versículo 19 aqui, Jesus estava numa casa e a Bíblia diz assim, ó: a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Aí o versículo 21, Lucas 8, 21. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. e a praticam. É. Olha aqui o Aleluia. segredo. Glória. Aqui se finda o Glória a assunto Deus. que começa na parábola do semeador. Glória a Aqui Deus. se finda o assunto da semente, o assunto da palavra. Você, meu querido, precisa ouvir de bom coração, mas o que precisa ter mais de revelação é aquele que pratica. Ouvir de bom grado não é apenas receber a semente, Glória mas a também Deus. fazer com que a semente dela nasça uma grande árvore. Glória a Deus. Então, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, a palavra do meu Pai. Ou seja, você que está aí do outro lado, lembre-se, não há nada oculto que não seja revelado. Talvez você possa não receber, ou talvez você possa receber a palavra e não estar praticando ela para que os outros vejam. É interessante porque quando Jesus fala aqui no versículo 16, ele diz o seguinte: ninguém depois de acender uma lâmpada a cobre com um vaso e a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. É esse Glória ponto a Deus. que eu quero comentar e eu termino a mensagem aqui. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que é cristão, que está praticando a palavra, Glória que a vai Deus. para a igreja, que busca Deus, você tem o seu pastor, você tem a sua pastora, você congrega numa igreja. Eu quero dizer para você, deixe a luz do evangelho Glória a Deus. brilhar dentro de você. Aleluia. Não apenas em conhecimento, mas em práticas, para que essa luz ilumine a todos. Glória E a aqueles Deus. que não têm essa luz, mas que se achegam, possam ver o caminho através de você. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Nós somos a luz do mundo. Quando que somos a luz do mundo? Quando nós recebemos de bom grado a palavra e colocamos-as em prática. Glória a Deus. Não adianta. Tem um costume brasileiro, eu não quero aqui ofender a fé de ninguém, mas tem um costume brasileiro que as pessoas elas vão para um culto de domingo, elas só vão no domingo para a igreja. Aí elas só vão pro culto de domingo. Aí de manhã lá, elas estão lá no culto, beleza. À tarde, elas passam, voltam para suas casas, compra carne, compra cerveja, tem festa com bebida, com música mundana e não pratica. Vive na fofoca, vive no engano, vive na mentira, Meu Deus. não pratica a palavra. Meu Deus. Esses aí são o quê? São a semente que cai entre espinho. O amor ao dinheiro, os cuidados do mundo não deixa gerar fruto. A terra até recebe, a semente até cresce, mas os espinhos sufocam, ela não consegue subir mais. Por quê? Glória a Deus. Crescer mais, porque sufoca. Meu querido, você que está em Cristo Jesus, Aleluia.
não seja apenas a lamparina da sua casa, Glória a Deus. mas seja a luz deste mundo. Jesus nos deixou uma responsabilidade. Aleluia. A luz que veio do céu brilhou. Brilhou tanto em nossa vida que nós nos tornamos luz pelo poder Glória dele. a Deus. E agora, ele que está à destra do Pai, nos incumbiu de uma responsabilidade. Ouve e pratica, Glória a para Deus. que toda vez quando alguém se chegar perto de você, possam encontrar o caminho através da luz que está em ti. Não há nada em oculto que não Glória a seja Deus. revelado. A palavra de Deus vai ser revelada pela sua vida ou não. Pela sua vida, ou pela vida do outro, ou pela vida do outro. De alguma maneira a palavra há de ser revelada no conhecimento Glória e a na Deus. prática. Porque ele virá buscar uma igreja de boas obras. Mas ele Glória disse, a Deus. pregue em todo mundo. E a melhor pregação é aquela que nós vivemos. Jesus disse, aquele que cumprir, que cumprir e ensinar um desses pequenos mandamentos será grande no reino dos céus. A importância de cumprir o que ensina, a importância de praticar o que eu conheço, a importância de viver o que eu prego. Isso é muito Glória a importante. Deus. A palavra precisa ser revelada pela minha vida. Se eu não fizer por onde, fica tranquilo. A palavra de Deus vai ser revelada pela vida de alguém, pela vida do outro. Mas ai daquele que não permitir que a palavra revele, porque até o pouco que tem lhe será tirado.